Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França e vamos resolver mais uma questão relacionada às estruturas de repetição. Então essa questão 8 pede o seguinte: a Secretaria de Turismo de Pernambuco deseja fazer uma pesquisa sobre as praias do estado. A quantidade de praias é desconhecida. Para cada praia tem-se os seguintes dados: distância da capital em quilômetros, número de veranistas na última temporada e se está liberada para banho, 1 para sim, 0 para não. Faço o programa que imprime. Quantas praias ficam a mais de 80 quilômetros da capital? A quantidade de veranistas que frequentaram as praias não liberadas para banho? E quantos por cento das praias estão liberadas para banho? Então, são essas três questões que a gente tem que responder no nosso programa. Vamos lá para a tela do Dev. Então, pessoal, aqui está nosso programa, que eu começo com a inclusão das três bibliotecas padrão, stdio, Conail e stdlib, que a gente vem utilizando nos últimos programas. A gente tem um comentário de linha, dizendo o que é que essa questão faz, botei bem simples, pesquisa para praia. E a gente começa com o programa principal, e a primeira coisa vem a declaração das variáveis. Então, a gente vai ter o seguinte: a questão já diz que para cada praia eu vou ler qual a distância que ela está da capital, quantos veranistas frequentaram essa praia e se ela é uma praia liberada para banho. Então, eu vou declarar essas três variáveis aqui: dist, quantidade de veranistas e liberada para banho. Como resposta, está sendo pedido quantas praias ficam a mais de 80 quilômetros da capital. Então, eu vou contar quantas praias têm essa característica. Então, QDIST 80. Quer saber quantos veranistas frequentaram as praias não liberadas para banho? Então, vou contar também quantidade de veranistas não liberados para banho. E quer saber quantos por cento das praias estão liberadas para banho. Então, para isso, eu vou precisar de duas variáveis. Vou ter que contar quantas praias estão liberadas para banho, QPLB, e tenho que saber quantas praias eu cadastrei no total. A questão não sabe de imediato quantas praias vão ser cadastradas, né? Então, eu vou ter que ter uma variável que controle. O enunciado já não vinha dizendo, eu vou cadastrar 50 praias, né? Já disse no enunciado que a quantidade de praias era desconhecida. Como é desconhecida, eu vou usar uma repetição que verifica se eu quero continuar cadastrando novas praias. Então, para isso, eu vou precisar da variável cont de continuar. Declarei minhas variáveis, passo agora para a inicialização. Aqui vai ter um detalhe novo, que é o seguinte: quando você tem variáveis do mesmo tipo e elas vão ser inicializadas com o mesmo valor, vão receber o mesmo valor, a gente pode fazer isso em uma única linha. É o que está acontecendo aqui na linha 8. Então, tem o seguinte: eu tenho aqui a quantidade de praias que tem a distância maior do que 80 quilômetros, que dista 80, vai ser igual a quantidade de veranistas nas praias não liberadas, que vai ser igual a QPLB, a quantidade de praias liberadas para banho, que vai ser igual a QP, que seria a quantidade total de praias, que vai ser igual a 0. Então, todas essas quatro variáveis vão receber 0. Eu só posso fazer isso porque QDIST e todas as outras que vêm aqui, todas elas são do tipo inteiro. Então, vocês podem agrupar todas do tipo inteiro e dizendo que uma é igual a outra, que é igual a outra, que é igual a 0. E agrupar todas que seriam do tipo float, se fosse o caso, se tivesse aqui que a gente inicializar várias variáveis do tipo float com 0, né? A gente poderia fazer também esse encadeamento, certo? Então, a gente diminui aí a quantidade de linhas do nosso programa. Então, vamos lá. Declarei variáveis, inicializei as variáveis acumulativas e eu vou agora dar início à minha repetição. Como eu não sei quantas praias vão ser cadastradas, vou usar a repetição do tipo do while. Então, começa aqui apenas com a palavra do, abro chaves e venho a sequência de comandos que vai ficar dentro da repetição. Então, eu tenho limpa a tela, o System CLS, vou imprimir Secretaria de Turismo de Pernambuco, imprimo pesquisa estatística sobre praias, entrada de dados e começo a pedir os dados, escrevendo distância da capital em quilômetros
e aí faço a leitura dessa distância com scanf, percentual D e comercial dista aqui na linha 14. Vou pedir quantos veranistas frequentaram a praia na última temporada. Então, quantidade de veranistas na última temporada. Leio a variável QV. E pergunto se ela é liberada para banho. É uma legenda, 1 para sim, 0 para não. Então, vou ler a variável LB, se está liberada para banho. Então, vou fazer aqui a contabilização. A primeira coisa que eu vou contar é que mais uma praia foi cadastrada. Seria a quantidade de praia, recebe quantidade de praia mais um. Eu posso utilizar o operador mais, que adiciona mais um à variável. Então, aqui eu estou fazendo uso aqui do operador mais. A gente ainda não tinha usado, né? Então, eu estou mostrando para vocês que pode ser usado, fica também menor o código, fica mais rápido na hora da digitação. Então, aqui eu estou contabilizando que mais uma praia foi cadastrada. Uma pergunta é quantas praias ficam a mais de 80 km da capital. Então, vou perguntar, if, se a distância for maior que 80, então eu tenho uma praia com mais de 80 km da capital, então eu conto que diste 80 mais, então quer dizer que mais uma praia a mais de 80 km da capital foi cadastrada. Então, somo mais um. Então, também estou usando aqui o operador mais. A outra pergunta, agora que é feita pela questão, é a quantidade de veranistas que frequentam as praias não liberadas para banho. Então, eu vou perguntar, se a praia não for liberada para banho, se LB for 0, então eu contabilizo quantos veranistas frequentaram essa praia, acumulo na variável QVMLB, que é quantos veranistas foram para praias não liberadas para banho. Veja que eu também estou usando um operador mais igual, que vai diminuir o tamanho da minha expressão aritmética. Significa que a variável que está à esquerda vai receber o que já tem lá, acumulando o valor que está à direita, certo? Então, aqui, se eu entrar nesse if, significa que essa praia é uma praia que não foi liberada para banho. Se não, é porque o LB foi 1. A pessoa não respondeu 0. LB 1 significa que é uma praia liberada para banho. E praias liberadas para banho, eu tenho uma pergunta que é quantos por cento das praias são liberadas para banho. Então, se não, é porque a praia é liberada para banho, e aí a quantidade de praias liberadas para banho recebe mais. Significa que eu tenho mais uma praia liberada para banho cadastrada, certo? Então, veja que esse if, esse else, esse if com else eu acabei utilizando para duas perguntas da minha pesquisa estatística. Então, com isso, eu terminei de contabilizar o que foi pedido na questão. Eu vou fechar a minha repetição antes perguntando se deseja cadastrar uma outra praia. Se deseja cadastrar outra praia, vou fazer a leitura com o scanf percentual D e comercial conte e vou colocar a condição que vai repetir, fazer o do, enquanto o while, o contador for igual a 1, certo? Com isso eu finalizo a repetição. E agora, quando sai da repetição, é a hora de apresentação dos resultados. Então, a gente tem o seguinte, eu vou limpar a tela, imprimo Secretaria de Turismo, pesquisa estatística sobre praias, agora estou apresentando resultados. Nessa questão aqui também, só como eu estou aos poucos incrementando a complexidade, eu só melhorei um pouquinho a apresentação da resposta, coloquei esse tracinho aqui e vou começar a dizer o que é que vai, as respostas que foram pedidas na questão. Então, a primeira seria a quantidade de praias que ficam a mais de 80 km da capital. Então, isso a quantidade é o número inteiro, então, percentual D. E encaixa aqui a quantidade, que diste 80. Aqui na linha 35, a gente vai dizer quantos veranistas frequentaram as praias não liberadas para banho. Também é o número inteiro, percentual D. Vai ser quantidade de veranista NLB. A última questão que está sendo pedida é quantos por cento das praias estão liberadas para banho. O percentual vai ser o número real, então aqui percentual.2f. Eu quero que saia o símbolo do percentual na tela, então percentual. E aí eu vou ter a fórmula do que vai ser colocado ali, esse printf, estou usando a fórmula que vai me resultar o percentual. Vai ser quantas praias tem liberadas para banho, multiplicado por 100,
Veja que esse 100 aqui eu botei 100.0, certo? Dividido por quantidade de praias. Isso aqui eu vou ter o percentual. Vê, por que eu botei o ponto zero? Como a quantidade de praias liberadas para banho, quanto a quantidade de praias são números inteiros, se eu multiplicasse aqui só por 100, ia ser um inteiro multiplicado por um inteiro, dividido por um inteiro, dá um número inteiro. Então, na hora que eu fosse fazer a divisão, ele ia descartar as casas decimais. Lembrem que quando eu divido dois números inteiros, ele só pega o quociente descartando as casas decimais. Como eu quero que as casas decimais não sejam descartadas, eu tenho que forçar aqui ou o numerador ou o denominador da minha conta seja um número real. Então, o fato de eu ter colocado 100.0, quando eu multiplicar a quantidade de praias liberadas para banho multiplicado por 100.0, essa parte do numerador aqui já vai ficar como um número real, certo? Aí a divisão vai sair como eu quero. Então, esse foi um artifício que eu utilizei. Vou mostrar para vocês que tem outra forma também da gente fazer utilizando o operador de conversão, que é o float ou int. Eu falei já em uma aula aí. Então, a gente fecha com o printf, aqui com os tracinhos, e coloca a mensagenzinha até cliente é para sair e o get, certo? Então, com isso a gente tem aqui toda a questão finalizada. Vamos ver ela em execução. Primeiro compila e na sequência eu vou executar. Então, a gente tem aqui a questão em execução. A gente tem a primeira pergunta, que é a distância da capital em quilômetros. Vou colocar primeiro uma praia perto, 20 quilômetros, 1000 veranistas, liberada para banho, sim. Cadastrar outra, sim. Vou colocar uma 100 quilômetros, tá 1.200 veranistas e não tá liberada para banho. Cadastrar outra, não. Então, vamos lá. Quantidade de praias que ficam a mais de 80 quilômetros da capital, apenas uma, a outra tinha 20 quilômetros, né? Aqui não tinha. Quantidade de veranistas que frequentaram as praias não liberadas para banho, foi a última praia que eu cadastrei, que foi 1.200. E quantos por cento das praias estão liberadas para banho? 50%, certo? Uma botei que estava liberada, a outra que não. Então, aí a gente tem a resposta da questão 8. Então, com isso, a gente finaliza a sequência de questões relacionadas às estruturas de repetição. É importante que vocês façam a maior quantidade de exercícios que vocês conseguirem, porque cada questão ela tem uma particularidade e aí vocês vão surgindo as dúvidas conforme vocês vão testando, certo? Eu fico à disposição. Qualquer dúvida, podem passar um e-mail ou mandar mensagem no fórum. Até mais e um abraço.